querido irmão, segundo domingo da Páscoa, bem-vindo para a nossa reflexão neste conhecido domingo da Divina Misericórdia. Primeira leitura, Atos 4, de 32 a 35, aquela fotografia da comunidade primitiva em que se expressa que a comunidade era um só coração, uma só alma, todos estavam estupefactos, com os sinais que se operavam pelo poder da ressurreição de Jesus, e dessa ressurreição, por meio dos apóstolos, davam testemunho. Segunda leitura de hoje, a primeira carta de São João, capítulo 5, que nos mostra que a fé em Cristo nos faz nascer de Deus pela graça batismal, e pela vida da própria Eucaristia, porque Jesus não veio somente com água, mas com água e sangue e o Espírito. Depois, João 20, de 19 a 31, aquela aparição dupla, por assim dizer, Jesus que aparece em domingo com os discípulos tendo as portas fechadas por medo dos judeus, a quase todos os discípulos, à exceção de Tomé, e a segunda vez, diante da incredulidade de Tomé, o Senhor Jesus que aparece tendo Tomé junto com ele. Texto muito bonito e muito profundo. Bem, meus irmãos, eu queria começar com duas curiosidades acerca desse domingo. Mais recentemente, a liturgia chama este domingo de Domingo da Divina Misericórdia, porque por ordem de São João Paulo II, um pouco também pela influência da espiritualidade de Santa Faustina, se traz para esse dia o dia da festa da Divina Misericórdia, que começa a sua novena na própria celebração da Sexta-feira Santa, primeiro dia da novena da Misericórdia, e portanto hoje a festa da Divina Misericórdia. E mais antigamente, quer dizer, desde uma longa tradição da Igreja, esse domingo era chamado Dominica in Albis, ou seja, o domingo branco, o domingo em que os que se vestiram de branco retornavam à comunidade no final da oitava de Páscoa para testemunhar à Igreja e, portanto, à comunidade cristã que permaneciam fiéis à vida batismal recebida, à vida da graça, a vida sacramental recebida na noite santa da vigília pascal. Bem, irmãos, a palavra de Deus esse domingo, de maneira muito particular o Evangelho, nos mostra, em primeiro lugar, o próprio dia da ressurreição, os discípulos trancafiados com medo, e depois a semana seguinte. E é Jesus que entra no meio deles, com as portas fechadas e como que trancafiados, com medo, diz o texto claramente, e Jesus comunica aos discípulos a paz. Shalom Aleichem, possivelmente o Senhor diz, a eles, a paz a vós, justamente para mostrar aos discípulos que o que vence o medo é a paz, e que, portanto, a paz é a comunicação da força da ressurreição. De tal sorte, caríssimos, que a paz não é a tranquilidade, como talvez a gente, num senso mais comum, pense, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Não é o contrário disso. A paz é esta força, é esta autoridade, é esta presença que faz com que os discípulos vençam o medo que os tornava trancafiados. Assim também, o Senhor, ao vencer esse medo com a graça da ressurreição, sopra sobre nós o Espírito Santo, como Deus Pai fez a Adão lá no Gênesis, comunica à nossa alma o poder, a força, a potência do Espírito Santo, não para nos dar uma vida natural, como fez a Adão, mas para nos dar uma vida sobrenatural, a vida da graça. Para quê? Para que nós fôssemos enviados para anunciar essa mesma ressurreição, para que nós não ficássemos trancados como um gueto, como um clube, como um grupo fechado, mas ao contrário, entendêssemos que a ressurreição de Cristo passa por nós, transforma a nossa vida e nos envia. De alguma forma, é isso que os discípulos conseguem comunicar a Tomé, dizendo: nós vimos o Senhor. E Tomé então duvida, coloca
esta interrogação. E ela não é de toda ruim, porque pensem que naquele primeiro momento, quando Tomé escuta os discípulos testemunharem, Tomé titubeia, né, e diz: eu preciso fazer também uma experiência, preciso também tocar as suas mãos, o seu lado. E vejam, meus irmãos, aqui o processo de conversão se apresenta, ou de evangelização. Nem sempre quando nós dissermos a alguém da verdade da fé, essa pessoa aceitará. Talvez no momento que nós falarmos de Jesus Cristo se estabeleça uma dúvida, né? Mas esta dúvida que se estabelece no coração, ela é o princípio da fé, né? Porque nós só questionamos ao que de alguma maneira nos importa, né? Então, mesmo quando o mundo odeia a Cristo, né? Jesus diz: olha, não tenham medo, né? Porque o mundo me odiou a mim e odiará também a vós. Quando o mundo se opõe à igreja, se opõe ao evangelho, se opõe a nós, no fundo esse mundo já se incomoda. Por que é que esses homens têm a coragem de, mesmo sofrendo o que sofrem, passando o que passam, continuarem a falar deste Jesus que lhes fez bem, segundo eles? E é a partir desta experiência, desta dúvida, que Tomé retorna para o interior da comunidade e, no caminhar com essa comunidade, uma semana depois, experimenta o ressuscitado, né? É muito interessante porque o próprio texto não deixa claro que Tomé tenha tocado as chagas de Jesus. Diz que Jesus manda ele tocar e imediatamente a voz de Jesus, a palavra de Jesus, faz com que Tomé pronuncie uma profissão de fé, né? Professe, melhor dizendo, a fé, de uma forma que até o presente momento ninguém tinha tido coragem de fazer, né? Pedro, por exemplo, no Evangelho de João vai dizer lá no capítulo 6, a quem nós iremos, Senhor, se tu tens palavra de vida eterna. Mas Tomé agora, ao fazer essa experiência de fé, diz: meu Senhor e meu Deus. Reconhece que esse Jesus Cristo é verdadeiramente Deus que se fez homem para a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, não temamos em carregar as vestes brancas que recebemos do batismo, em confiar na divina misericórdia, mas não tenhamos medo de evangelizar, ainda que muitas pessoas se questionem. Mas o questionamento é o primeiro passo para a fé, para que alguém um dia também diga: meu Senhor e meu Deus. Deus te abençoe.